ao mover do Teu Espírito nessa noite. Nos abrimos à Tua palavra que é viva, eficaz, penetrante. Nos abrimos, Pai, para que se cumpra em nós a Tua vontade. Queremos acatar com mansidão a Tua palavra que será implantada em nós, sabendo que ela é poderosa para salvar nossas almas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo fluir do Teu Espírito em nosso meio nessa noite. Obrigado pela obra do Espírito. Obrigado pelo convencimento que vem do Espírito Santo. Obrigado pelo quebrantamento que vem do Espírito Santo. Obrigado pelo arrependimento que é resultado da operação do Teu Espírito em nós. Não apenas da nossa decisão. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua graça nos assistindo nessa noite. Que a Tua palavra tenha livre curso, Pai, que ela seja propagada e glorificada em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço pelos Teus planos se cumprindo. Obrigado, Senhor. Obrigado por uma reunião encharcada de inspiração e graça, para interpretar a voz do Senhor nessa noite. No nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, nos sejam multiplicadas. Você pode sentar. A Bíblia diz que graça e paz são multiplicadas em nossas vidas no pleno conhecimento dele, amém? À medida que avançamos nesse conhecimento, desfrutamos de maior graça, desfrutamos de paz de maneira multiplicada na nossa vida. Nós sabemos que hoje, Dia das Mães, muitos estão ainda com as suas mães, não chegaram a tempo, e nós entendemos isso, amém? Entendemos expressões de honra. De fato, não honramos a nossa mãe só nesse dia, devemos honrar a mãe todos os dias, amém, irmãos? Aleluia. Então, mas nós compreendemos a ausência dos irmãos, mas nós que estamos aqui vamos receber de Deus. Diga, já que eu vim, eu vou receber. Eu creio que nós vamos receber. Há uma palavra de Deus, e essa palavra vai alcançar as nossas vidas, o nosso coração. Nós saímos. Cônio quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém? Quero falar nessa noite brevemente sobre essa figura, esse homem, um jovem ministro chamado Timóteo, filho de Paulo na fé. Ele tinha um pai grego, a Bíblia diz que uma mãe judia crente. Diga comigo, judia crente. Amém? Então uma judia que foi salva, foi alcançada. E nós vemos, através da menos duas menções dela na Escritura, através daquilo que Paulo relata. E parece, irmãos, que essa mulher foi relevante na vida de Timóteo. Amém? Embora a Bíblia não fale do pai de maneira detalhada, não cite nem o seu nome, mas a Bíblia vai falar da sua mãe. Então, biologicamente, Timóteo era filho de um grego e de uma judia, mas espiritualmente de Paulo, e Paulo dá testemunho dessa paternidade espiritual. Veja 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em vários momentos, Paulo faz questão de falar da paternidade espiritual que tinha em relação à vida de Timóteo. 1 Timóteo, ainda no pessoais, combater o bom combate firmado nas profecias que ele havia recebido. Timóteo tinha profecias da parte de Deus, palavras sobre sua vida, sobre seu destino profético, e Paulo, com certeza, acompanhou tudo isso, e além de acompanhar, foi boca de Deus na vida de Timóteo em muitos momentos da sua trajetória, do seu crescimento espiritual. Então nós vamos encontrar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 7,
Uma outra narrativa que nesse momento fala especificamente da mãe de Timóteo. Veja, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 1 a 7, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Diga comigo, fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Amém? Então nós vemos aqui Paulo citando o nome da mãe de Timóteo. O nome dela era Eunice. E ele diz que lembrou-se daquela fé sem fingimento que havia na avó e na mãe. Nós sabemos, irmãos, que fé não é hereditária. Amém? Porém, nós estamos falando sobre um legado de fé, alguém que influencia através da sua vida de fé. Foi possível ver a mesma fé que operava na avó e na mãe agora presente na vida de Timóteo. Uma fé sem fingimento, ou seja, uma fé operosa. Não havia uma contradição na vida de Eunice. Ela não vivia uma vida no público e outra no secreto. Ela vivia uma vida só. Amém, queridos? Ela servia a Deus com inteireza de coração. Então, aquilo que ela fazia correspondia com aquilo que ela dizia. Isso é fé sem fingimento. Amém, irmãos? Palavras alinhadas com o comportamento. Você está aqui? E eu percebo que é esse tipo de vida que Deus quer que vivamos, para que sejamos influência sobre aqueles que vêm depois. Não pode haver, irmão, contradição entre o que falamos e o que vivemos. Amém? Quando há essa fé fingida. Mas quando nós estamos alinhados entre declarações de fé e comportamentos de fé, porque fé tem ações correspondentes, isso vai inspirar pessoas, irmãos. Em primeira instância, a primeira esfera que nós vamos influenciar e afetar é a nossa própria casa. São os nossos. Amém? E nesse caso aqui, a vida de Eunice afetou a vida de Timóteo positivamente. Nós podemos mostrar nas Escrituras pessoas que afetaram toda uma geração negativamente por uma fé fingida. Exemplo, as crianças de Josué são os adultos de Juízes. E lá em Juízes, no capítulo 2, e no capítulo 3, e no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Aqueles adultos estavam procedendo mal. Nós precisamos lembrar qual foi o exemplo que eles receberam no livro de Josué. Eles viram uma geração inteira, irmãos, descrendo daquilo que Deus falou, duvidando. Deus havia dado uma terra, Deus havia falado que os introduziria em uma terra maravilhosa, mas eles não creram. Lembra dos espias? Daqueles que foram enviados para contemplar a terra e trouxeram relatórios negativos. A Bíblia diz que aqueles relatórios negativos, irmãos, dos espias, ou seja, da maioria deles, porque só 2 estavam em fé de fato. A maioria dos espias que trouxeram o relatório infamaram a terra e desanimaram o povo, a ponto da multidão chorar alto. Quando o relatório negativo chegou, irmãos, aquele povo começou a chorar na presença de Deus, todo mundo chorando alto, como se Deus tivesse enganado eles a respeito da terra que havia prometido. Eles ficaram com os olhos nos desafios, nos gigantes, ao invés de olhar para a terra, que Deus disse que já havia dado a eles.
Então aquele testemunho negativo, ou aquela incredulidade, afetou toda uma geração. Então nós estamos falando sobre a importância, irmãos, de deixarmos um legado de fé para aqueles que vêm depois. Nos examinarmos para verificar se estamos na fé. Porque aqueles que estão sob a nossa influência precisam de exemplos. Amém, queridos? Precisam de exemplos. Essa geração precisa de exemplos. O irmão Reagan dizia: se nós não ensinarmos sobre o mover do Espírito, a próxima geração vai perdê-lo. E ele não estava falando só sobre ensinos teóricos, ele estava falando sobre demonstrações. Se os nossos filhos não crescerem no meio do mover do Espírito, irmãos, quando eles forem adultos, eles serão aqueles que vão levantar a bandeira do para que isso. Então nós precisamos trabalhar para que os nossos filhos cresçam no fogo, para que quando eles cresçam, eles não fiquem na fumaça e satisfeitos com isso. Então nós temos conversado com pessoas nos últimos dias, falado sobre as nossas percepções em Deus para esse tempo. Temos visto, irmãos, o Senhor nos chamando para um compromisso maior, para uma vida de oração, de fato, fervorosa, não teórica, porque nós sabemos bastante sobre oração. O problema da oração, como conversamos hoje com alguns irmãos, o problema da oração é não orar, irmãos. Porque nós temos ensino sobre oração, nós temos livros sobre oração, nós temos conferências sobre oração, mas quando a conferência acaba, nós paramos de praticar oração. Nós ficamos satisfeitos com o conteúdo, com a informação, mas nós deixamos de orar. Então, quanto à oração, precisamos influenciar os novos, não apenas com ensinos e pregações, mas com vida. Amém? Com exemplo. E eu tenho pensado nesses dias, irmãos, sobre o exemplo. Pensado bastante mesmo, tenho considerado, tenho me examinado, tenho me cobrado em muitas coisas diante de Deus. Tenho me arrependido de outras. Amém, irmãos? Porque os nossos filhos e os que vêm depois estão olhando para nós. Eles estão procurando inspiração. E porque não tem muitas vezes inspiração daqueles que estão perto, vão buscar fora. Essa semana eu vou participar de uma programação em um determinado lugar, onde falaremos sobre ídolos. Ídolos. Quantos ídolos têm sido levantados nos nossos dias, irmãos? E o povo está seguindo os ídolos. Porque perderam referências. Referências espirituais, pessoas que vão inspirar pelo exemplo, não só por aquilo que estão falando, mas por aquilo que estão vivendo. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Nós precisamos mesmo tomar um posicionamento sério com Deus, porque nossos filhos estão olhando para nós, os jovens, os adolescentes, aqueles que estão vindo após, estão observando como nós estamos nos conduzindo. E dependendo da maneira que nós estamos nos conduzindo, esse nosso estilo de vida pode afetá-los. Pode afetá-los. Eu sei que existem coisas atípicas, né? Pessoas que se levantaram, independente dos exemplos negativos que tinham ao seu redor, porque também tem o outro lado, tem gente que se justifica, tem gente que diz: eu sou assim porque eu não tinha exemplo bom. E é um subterfúgio, é um sobre-exemplo. O exemplo que nós damos como pais, como líderes, ministros, pessoas que influenciam outras pessoas, como é que nós estamos nos conduzindo? Estamos afetando positivamente, inspirando pessoas positivamente ou negativamente? A nossa vida está atraindo pessoas para Deus ou está afastando pessoas de Deus? Então é sobre isso que eu quero falar brevemente nessa noite. Nós teremos uma programação para as mães, homenagem para elas, e elas são dignas realmente de expressões de honra. Mas, queridos, até porque honra não é só de palavras, honra também é através de ações. Amém? Então nós queremos dar oportunidade aos nossos pequenos, ao departamento infantil,
de expressar honra em relação às mamães. Mas enquanto isso, enquanto esse momento do culto não chega, eu quero exortar a igreja sobre isso, irmãos. Nós precisamos entrar em um nível diferente no que diz respeito à vida espiritual que nós temos vivido até agora. Sabe, eu tenho desejado, irmãos, as reuniões de oração mais frequentadas, uma participação maior dos crentes, dos filhos de Deus. Os cultos de maneira geral, nós temos trabalhado, ensinado, orientado, encorajado, falado da importância da presença, a importância do congregar, e nós não vamos parar de falar dessas coisas, irmãos, até que tenhamos uma resposta positiva do povo. Porque nós entendemos a importância de nos levantarmos espiritualmente para sermos relevantes nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus e depois adormeceu. Nós estamos aqui para servir a nossa geração, para servir o nosso tempo, para sermos relevantes enquanto estamos aqui. Seja qual for a sua área de atuação. Se você é um profissional, se você é um professor, Deus quer que você seja relevante lá na sala de aula. Se você é um empresário, lá na tua empresa, em meio aos seus funcionários, você vai ser um crente, um patrão crente, irmão, relevante. Alguém que tem um testemunho cristão, alguém que inspira pelo exemplo, não apenas através de palavras. Se um líder na igreja, nós seremos relevantes, nós vamos inspirar pessoas a buscarem mais de Deus, a quererem mais do Senhor, inspirar a fidelidade, inspirar a lealdade, inspirar a honra. Amém, queridos? Então eu estou dizendo que Deus quer que nós sejamos relevantes onde nós fomos plantados, naquele lugar que Deus nos estabeleceu. Ele espera que sejamos fora da curva. Amém, queridos? Aleluia. Então eu estava vendo Timóteo, a vida dele, as responsabilidades que lhe foram confiadas, uma grande igreja. E você sabe que quanto maiores as responsabilidades que lhe forem confiadas, maiores serão as cobranças, os encargos, as orientações que nós precisaremos receber, as correções, as instruções no processo. Então havia uma grande responsabilidade sobre Timóteo, e o apóstolo Paulo, aquele seu pai espiritual, estava sempre exortando, sempre encorajando, sempre ministrando Timóteo para que ele crescesse espiritualmente e se tornasse alguém que iria inspirar outras pessoas. Veja o que ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Está escrito: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então nós vamos ver uma série de instruções práticas que Paulo dá a seu filho Timóteo, e ele diz, dentre elas, que ele deveria se tornar padrão. Se ele está dizendo se torne padrão, é porque ele ainda não era em algumas coisas. Ele estava no processo, ele estava crescendo. Irmãos, nós temos dito que na obra de Deus é assim: você cresce enquanto serve e serve enquanto cresce. Então nós não esperamos que alguém esteja perfeito para começar a se disponibilizar para fazer algo para Deus. É enquanto você faz que você se torna padrão, alguém que vai se tornar uma inspiração. Então no processo cometeremos erros, vamos acertar, vamos aprender com os erros dos outros. Estamos crescendo, amém, queridos? E no processo de crescimento você não pode desistir de si mesmo.
quando perceber alguma deficiência, quando perceber alguma falha, não pode abortar tudo, abrir mão do plano de Deus para a sua vida. Não, irmão, você deve ter paciência consigo mesmo. Eu não estou falando sobre ser leviano com a vida de pecado, sobre minimizar a seriedade das práticas fora dos princípios da palavra de Deus. Não, irmãos, eu não estou falando sobre ser leviano com a sua vida, eu estou falando sobre ser paciente consigo mesmo, no teu processo de crescimento, não querer queimar as etapas. Eu me lembro que quando tinha 15 anos, 16, estava lá com expectativa grande de chegar nos 18, queria logo a maioridade. Quando eu tiver 18 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Vou dizer, irmão, chegou os 18, passou rápido. Quando eu olhei para trás já estava com 30. Meu Deus, a gente deixa de viver as fases lá, olhando para outras que estão mais à frente, e depois a gente sente saudade daquelas que poderia ter vivido melhor e não viveu. A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado de como agradar o seu cônjuge. Enquanto solteiro, irmãos, aproveite para servir a Deus com intensidade, com inteireza de coração. Então viva a fase, viva aquele tempo que Deus tem para você. Torna-te padrão nesse tempo, um exemplo de jovem que anda em santidade, que vai inspirar os outros que estão aí perdidos na dissolução do mundo a serem como você é. Se tornar padrão, querido. Agora, precisa haver um investimento pessoal. Paulo disse a Timóteo, você vai ter que se aplicar em algumas coisas, você vai ter que ser diligente, você vai ter que ser metódico, intencional, porque crescimento espiritual, irmão, é intencional, é de propósito que você faz algumas coisas para crescer espiritualmente. Não é, espera o tempo passar e o tempo passa e eu cresci espiritualmente. Não, irmão, tempo de crente não tem muito a ver com crescimento espiritual. Embora a Bíblia espera que com o tempo a gente crescesse, mas nem é sempre assim. A gente tem visto exemplos negativos nesse sentido, pessoas que estão há tanto tempo no Evangelho e não demonstram crescimento espiritual pelas ações. Então o que nós esperamos e o que Deus espera, que nos tornemos padrão para aqueles que estão vindo depois, que deixemos um legado de fé a ponto de inspirar aqueles que estão chegando. Amém, queridos? Influenciar pela vida, pelo comportamento, não só pelas palavras. Não é aquela coisa só de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, irmãos, nós temos que alinhar isso, o comportamento com as palavras, para que aqueles que estão chegando sejam de fato molhados pela unção que respalda a vida nos princípios da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então eu gostaria de ver com você, citei por cima, mas queria ver de novo, Juízes, capítulo 2, só para constatar pelo texto mesmo, pela referência bíblica, o que eu citei agora há pouco. Juízes, capítulo 2, Juízes capítulo 2, vamos ler o capítulo 1, versículo 1, diz: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Diga comigo, entreguei a terra. Deus já havia entregue uma terra. Essa palavra foi dita antes, ela está sendo reafirmada depois, mas não crendo naquilo que Deus já havia entregado, veja Juízes capítulo 2, versículo 11. Veja o 10, vai falar sobre a questão da geração. Veja, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, ou seja, a deuses estranhos. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Veja a outra geração. Ao passo que uma geração inicialmente temia o Senhor, consultava o Senhor, buscava o Senhor para tomar decisões, se levanta uma outra que agora está adorando outros deuses. Algo aconteceu, irmão, algo não foi replicado para aquela outra geração, para aqueles que vinham depois, para aquelas crianças. Eu estava vendo algo sério no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, vai falar sobre, capítulo 10, desculpe, 8, 9 e 10, vai falar sobre Samuel ficando velho. E se nós olharmos o histórico, a vida de Samuel, vemos um profeta, um homem de fato íntegro, um homem obediente a Deus, um homem que era respeitado por toda a congregação de Israel, mas ele ficou velho. E na velhice de Samuel, os seus filhos entram em cena, e quando os filhos entram em cena, algo acontece. Veja comigo 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Está um silêncio solene hoje. Primeira Samuel, capítulo 8, versículo 1 diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, diga comigo, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Veja que os filhos do profeta Samuel se corromperam. Eles entraram num estado de decadência moral. E agora aqueles que deveriam seguir o legado do pai, o legado de integridade, o legado de obediência a Deus, estão corrompidos, aceitando suborno, vivendo uma vida dissoluta. O texto diz que eles perverteram o direito e se tornaram avarentos. Veja só, irmãos, eu sei que as pessoas crescem e elas tomam as suas próprias decisões. O homem é dotado de livre-arbítrio. Nem todo desdobramento que se dá em relação a um filho é porque um pai falhou. Você está aqui? Eu estou dizendo que pode acontecer, mas nem sempre. Nem sempre. O fato de alguém entrar num processo de decadência moral não quer dizer que os pais não deram um bom exemplo. Nós temos muitos exemplos de homens e mulheres de Deus, fiéis a Deus, tementes ao Senhor, mas infelizmente os filhos escolheram outro caminho. Um dia eu estava conversando com um homem de Deus que estava se cobrando em relação ao filho. Ele disse: eu não sei onde eu errei com meu filho. E ele estava chorando ali na minha presença. Irmão, sabe, eu olhei para ele, um homem de cabelos brancos, compartilhando aquilo comigo. Eu fiquei quebrantado de coração. E o Senhor me trouxe uma palavra que eu creio que foi conforto para o seu coração. Eu disse: meu pastor, você não conhece, ok? Meu pastor, onde Jesus errou para Judas traí-lo? Digo mais, onde Deus errou para Adão ir embora? Aquele homem chorou ainda mais, irmãos, e me agradeceu. Falou: muito obrigado, porque eu carregava esse peso. E ele, de fato, vivendo uma vida de integridade, não tinha uma responsabilidade direta sobre aquela distorção de comportamento em relação ao filho. Mas eu estou dizendo, irmão, que isso também não nos exime da responsabilidade de ser exemplo. Você está aqui? Ao passo que tem exceções no meio da regra, via de regra, nós precisamos sim, irmão, ter uma vida exemplar para afetar os nossos, para afetar os que vêm depois. Amém? Temos que preservar um bom testemunho. E aí,
nesse sentido do crescimento espiritual, precisamos avançar a ponto de nos tornarmos padrão em alguma área específica da nossa vida, para ter o respaldo da unção de Deus quando você falar sobre aquilo, para que não seja censurado. Um dia diz que um pastor estava lá pregando no púlpito de uma igreja e tal, e falando da vida que vivia, aquela coisa toda e tal, e da vida conjugal, a vida com os filhos, e de repente a esposa levantou e falou: uma pena que isso aí não é uma verdade. Ele foi censurado diante do povo todo, diante da igreja, e ficou envergonhado. É como aquele outro, né? Que as crianças disseram que queriam morar na igreja. Nós queremos nos mudar para cá, papai, vamos mudar para a igreja. Ele disse: mas por quê? Porque aqui o Senhor é um santo. Mas lá, não vou nem dizer o que ele era lá. Então estamos falando, irmãos, sobre uma fé não fingida. Para não sermos um canal através do qual haverá uma distorção de caráter, de comportamento, naqueles que estão debaixo da nossa influência. Amém? Não é tanto o que falamos, é mais o que vivemos. Diga comigo: não é tanto o que falamos, é mais o que vivemos. Eu estava olhando sobre alguns exemplos, né, na Bíblia, de pessoas que foram firmes em Deus, firmes e constantes nas práticas espirituais, e puderam vivenciar, contemplar o cumprimento das promessas divinas em suas vidas. E eu estava lembrando de um texto, gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas capítulo 2, versículo 36. Está escrito: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Em que hora aquela mulher chegou, irmãos? Uma mulher que, veja só, pelo texto, diz que ela não deixava o templo, era uma mulher que congregava. Diga, era uma mulher que congregava. O que nós temos esperado para inserir pessoas no contexto de uma vida ministerial, de uma trajetória de crescimento espiritual no que diz respeito a um chamado de Deus na vida dela, um treinamento? Constância no congregar, irmãos. Diga: constância no congregar. Dentro da minha percepção, dentro da minha visão, constância no congregar é um requisito básico para todo aquele que deseja servir na obra de Deus. Precisamos ser constantes nessa prática. A Bíblia diz em Lucas 4 algo interessante. A Bíblia diz que um dia Jesus vai à sinagoga, como lhe era de costume. Então Jesus congregava na igreja da época. Era costume de Jesus ir na sinagoga. Amém, irmãos? Então nós vamos ver uma mulher que não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Vamos dizer, a gente tem outras responsabilidades, tem trabalho, tem filhos, tem faculdade, tem tantas outras coisas, irmãos, mas nós precisamos priorizar o congregar. Precisamos colocar o congregar num lugar de importância na nossa vida. Eu não estou falando, irmãos, sobre aqueles que querem e não podem. Eu estou falando sobre aqueles que podem e não querem. Porque uma coisa é você quer e não poder, porque está compromissado de fato. Outra coisa é não ter como prioridade e abrir concessões para si mesmo. É disso que eu estou falando, irmãos. Então, nós precisamos priorizar aquilo que é prioritário. A Bíblia está dizendo que essa mulher aqui,
não deixava o templo. Alguém vai dizer, mas era uma senhora já idosa, aposentada, né? Se a gente pudesse contextualizar para esse tempo. Provavelmente não tinha nada para fazer em casa, viúva, ela ficou viúva muito cedo. Então, ela podia estar o tempo todo no templo. Só que é uma questão de prioridade esse negócio, irmão. Porque o tempo que a gente gera para as coisas tem a ver com a prioridade que damos a elas. O valor que damos àquilo. Nós geramos tempo. Nós temos 24 horas por dia. E nós podemos administrar esse tempo e colocar prioridade para aquilo que de fato tem valor para nós. Amém? Aleluia. A mulher não deixava o templo. Ela adorava noite e dia em jejuns e orações. Veja, uma mulher constante na prática dos princípios espirituais, inclusive na oração. Sabe, nós vivemos um tempo como igreja, onde 3 horas da tarde, as irmãs se reuniam para o círculo de oração. Estava compartilhando com os irmãos sobre esse fato, e nós estávamos dizendo, né, que pessoas que oram carregam com elas uma atmosfera interessante, espiritual, sobrenatural. E quando a gente chegava na porta, irmão, daquelas reuniões, o corpo já percebia. A gente já sentia da calçada, irmão, o mover do Espírito que estava lá dentro daquele ambiente. Porque aquele ambiente foi criado por causa das orações daquelas mulheres. Sabe que eu estou chamando aquelas mulheres em oração. Aquelas colunas espirituais, irmãos. Aquelas que pegavam as causas prioritárias da igreja e iam orar sobre aquilo, até a manifestação daquelas coisas, até a resposta divina sobre aquilo. Então nós víamos constância, nós víamos perseverança, insistência. Sabe, as pessoas naquele tempo pediam culto. Tinha culto quase todos os dias da semana. Agora, 2 cultos por semana para algumas pessoas é peso. É muito. Não, pastor, pelo amor de Deus, cancela um desses cultos aí. É muita coisa. Meu Deus. Fico pensando, irmão, como vai a nossa vida espiritual? Tenho pensado sobre isso. E aí nós vamos ver uma mulher que não deixava o templo, adorava noite e dia. Lembra da mensagem do domingo passado, manhã e noite, reconhecendo o Senhor. Porque adoração, o que é senão reconhecimento de Deus? Reconhecendo o Senhor, uma mulher que adorava dia e noite, servindo o Senhor em jejuns, em orações. Chegando naquela hora, que hora? Na hora que o cumprimento de uma profecia estava acontecendo. Eu estou dizendo que quem serve a Deus, quem congrega, quem vive em adoração, em jejum e oração, vai ver a manifestação daquilo que Deus já falou. Vai vivenciar cumprimento de promessas. Vai ver profecias se cumprindo. Aquela mulher chegou bem na hora que o menino foi apresentado a Simeão, aquele que também, debaixo de uma inspiração do Espírito, foi para o templo. Alguém guiado pelo Espírito, a Bíblia diz que movido pelo Espírito naquele dia, ele foi ao templo. A Bíblia também mostra que ele era um homem que estava constantemente no templo, mas naquele dia algo diferente, impelido pelo Espírito. Sabe aquele dia que você vai para o culto sabendo, é hoje, algo vai acontecer hoje. Você sabia ou não, domingo passado, que algo ia acontecer para você, Fernando? Sabia aqui dentro? Tinha alguma percepção de algo bom da parte de Deus sobre aquele dia? Aquele homem estava impelido pelo Espírito, ele veio para o culto com a percepção, algo vai acontecer. Quando ele chega lá, o menino é trazido. Oh, despede agora o teu servo em paz, eu acabei de ver a salvação do meu povo. O cumprimento de uma profecia estava ali diante dele, irmãos. Mas era alguém que vivia em expectativas, era alguém que vivia no templo, era alguém que estava servindo a Deus, era alguém que estava jejuando, era alguém que estava orando. Era alguém que estava percebido espiritualmente das coisas. E aí naquele dia ele pôde contemplar o cumprimento de algo que Deus havia falado.
Amém, queridos? Aleluia. Então eu percebo o Senhor nos chamando mesmo para um tempo diferente, um tempo onde os nossos cultos de oração serão cultos diferentes. Cultos fervorosos, onde o povo pega junto, o povo ora, pega um tema, pega uma causa e ora até que. Amém, queridos? E o que nós estaremos fazendo com isso? As pessoas que vão chegando, vão entrando nesse mover. Quem vai chegando vai sendo pego por essa atmosfera. O espírito de oração vai pegando. Isso é contagioso. É contagioso, irmãos. Já vi pessoas entrarem frias em um mover do espírito. E daqui a pouco o óleo quente começar a cair sobre elas. A casca quebra. Se no Velho Testamento a Bíblia diz que no dia em que Saul foi ungido, ele foi transformado em outro homem, o que nós podemos falar dessa nova aliança? Pessoas tendo um toque do poder de Deus na vida delas, participando de um mover do Espírito. Será que essas pessoas não vão sair impactadas, não vão sair diferentes? Nós temos palavras de Deus como igreja, irmãos, de pessoas que vão chegar quebradas, apagadas e vão sair restauradas, acesas. Mas essas coisas, irmãos, começam em oração. Não tem para onde. Nenhum avivamento começou sem oração. Geralmente nós pensamos que avivamento é uma iniciativa de Deus para a terra. Nós pensamos que é um ato da soberania divina. Quando Deus quiser, Ele faz. Mas se você olhar para os avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja, você vai perceber, irmão, que começou com alguém orando. Deus inspirou alguém, ok, mas o movimento começou aqui. O movimento começou na terra. Alguém orando, alguém buscando a Deus, alguém clamando por isso. Até que uma manifestação de Deus acontece e aquela geração é marcada. E pessoas são afetadas ao longo da história por causa daquele avivamento. Deixa eu dizer, irmão, o que acontece numa geração pode afetar outra geração. Agora nós temos que ser diligentes com isso, para que esse fluxo permaneça, para que continue fluindo. Sabe, irmãos, eu não quero ser aquele que vai abortar o que Deus está fazendo. Eu quero contribuir, irmão, com o mover de Deus para esse tempo. Eu quero estar percebido, eu quero estar conectado, eu quero, nessa vida de oração fervorosa, intensa, na presença do Senhor, perceber, discernir tempo, discernir estação, discernir modo. Qual é a minha parte, Senhor, em tudo isso? Precisamos entender qual é a nossa parte em tudo isso, irmãos. E nos despertar para um nível novo. Deus está convocando a igreja para isso. Amém, queridos? Ele está contando com o nosso sim, Ele está contando com o nosso comprometimento, para que Ele possa fazer de novo. Fazer de novo, Deus quer fazer de novo. Eu não sei quanto a você, mas não estou conformado, irmão, em ver pessoas chegando doentes na igreja e voltando doentes para casa. Eu não fico conformado com isso. Não sei quanto a você, mas eu estou incomodado com algumas coisas, irmãos. E eu percebo que é na oração que essas coisas serão removidas. Amém, queridos? Eu vou te dar uma colher de chá, fique em pé. Eu sei que você teve um dia cheio. Eu não vou me estender tanto, mas eu oro para que aquilo que eu disse continue ecoando dentro de você. Que o Espírito Santo propague essa voz e continue enfatizando essas mesmas verdades que nós ouvimos hoje, até que haja uma rendição da nossa parte. Até que nós reconheçamos, não dá para continuar nesse nível, desse jeito. Eu preciso ir mais além, eu preciso mergulhar mais profundo. Eu preciso me render mais, eu preciso me disponibilizar mais para aquilo que o Senhor tem. Precisamos, irmãos.
se nós queremos ser influência para os nossos filhos, para aqueles que vêm depois, nós precisamos ter uma performance diferente. Entenda performance de uma maneira positiva, amém? Performance no sentido das práticas, no sentido da constância e da diligência nas práticas espirituais, para que a gente se levante e o progresso que está acontecendo dentro de nós fique evidente. E a gente possa, através da vida, irmão, começar a inspirar quem passa por nós, perceber algo. Não tem alguma coisa em você? Me ajude. O pastor Bud falava de uma mulher de oração. E quando ele estava com ela, ele disse que ficava constrangido a orar mais. Muitas vezes, sem que ela dissesse nada, a presença trazia um constrangimento no que diz respeito à vida de oração que ele estava vivendo. Que Deus nos desperte nesses dias, irmãos. Que oração para nós seja mais do que a quinta-feira. Que estar no templo seja um prazer e não um peso. Aleluia. Santo Espírito. Queremos ser despertados. Queremos corresponder ao teu chamamento. Tua palavra diz para não assumirmos a forma do mundo. Tua palavra nos chama a resplandecermos como luzeiros nesse mundo. Nos ajude a sermos mais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Espírito Santo, obrigado por abertura de olhos no entendimento. Obrigado por rendição da vontade. Obrigado por alinhamento de prioridades. Queremos nos tornar padrão. Não queremos infamar a terra que o Senhor tem prometido para nós, andando em incredulidade, não agindo à altura das palavras que temos recebido. Queremos inspirar aqueles que vêm depois, com palavras e exemplos de fé, Senhor, comportamentos de fé, que inspiram outras pessoas, que inspiram nossos filhos, que inspiram aqueles que estão debaixo da nossa influência. Queremos nos render a Ti mais uma vez. Se consagra ao Senhor mais uma vez. Nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor pela omissão, muitas vezes, em não fazer aquilo que precisa ser feito, em não Te buscarmos como precisamos Te buscar, Senhor. Não nos render como precisamos nos render. Não estarmos sensíveis como precisamos estar para discernir as instruções, o
testemunho interior que está trazendo para nós o próximo passo. Santo Espírito, que nesse ambiente de silêncio solene que houve nessa noite, nesse lugar, a tua doce voz ecoe em nossos corações, e respostas não justificativas, mas respostas de entrega sejam dadas a Ti. Cumpra-se em nós, Senhor. Cumpra-se em nós as Tuas palavras. Oh, aleluia. Há um mover gracioso do Espírito Santo. Obrigado por homens e mulheres se levantando como sendo um padrão, se tornando padrão, se tornando exemplo, inspiração, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Shabraka salamaka chalabrase. Oh, brasala brabaka chikitiri ambrele beke sendele brase. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Louve ao Senhor nessa hora. Eu quero estar. Se consagre mais uma vez Neste lugar, onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Eu quero estar. reavives o dom que há em ti. Eu quero estar. Desperta nessa noite. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, em tua presença
interceder pelas crianças, adolescentes e jovens. Nós temos visto uma grande investida do inferno contra essa geração. E nós vamos tomar a autoridade, nós vamos declarar o sangue de Jesus sobre as nossas casas. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor, o fruto do ventre e o galardão. Todo plano do diabo, todo intento do inferno, toda arma forjada contra nós, contra os nossos filhos, não prosperará. Vai cair por terra todo o assédio do inferno, todo plano maligno para desvirtuá-los do caminho. Pai, nós oramos pelos nossos filhos, oramos pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. Declaramos que eles são propriedade exclusiva tua. Declaramos que o sangue de Jesus está sobre eles. Declaramos que eles são livres dos homens maus. Obrigado, Pai, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Obrigado, Pai, pela inocência preservada. Guardados no poder de Deus, em nome de Jesus. Os olhos deles olhando direito, toda a influência maligna caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Influências para o mal caindo por terra, em nome de Jesus. Declaramos guardados. Crescendo em sabedoria, crescendo em estatura, em temor do Senhor. Nossos filhos guardados. Obrigado, Senhor. Esse mês onde muitos estão fazendo menção da família, no mês de maio, nós oramos pela nossa família, nós oramos por abertura de olhos, nós oramos por salvação em nossa casa. Paulo disse que o desejo e a oração dele pelos judeus é que eles fossem salvos. Nós oramos pelos nossos parentes, nós oramos pelos nossos familiares, oramos pelos filhos dos teus filhos, por abertura de olhos espirituais, conversão acontecendo nas casas, arrependimento, retornos, filhos pródigos voltando para casa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela obra do teu Espírito na vida dos nossos filhos, na vida dos adolescentes dessa casa. Na vida dos jovens, Senhor. Obrigado por boas influências. Obrigado por conexões divinas que vão ajudá-los nas fases que eles estão crescendo espiritualmente, Senhor. Eles vão crescer e vão glorificar o teu nome, Pai. Obrigado por uma geração relevante que se levanta. Adolescentes fervorosos de espírito servindo ao Senhor.
crianças rendidas a Ti, como Samuel, que foi consagrado a Ti e bem cedo ouviu a Tua voz e passou a Te conhecer, Senhor. Nós declaramos a abertura de olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por uma geração relevante, convicta, tomada pela forte convicção do entendimento. Uma geração que Te conhece. E a Tua palavra diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Uma geração que faz proezas. Uma geração que faz proezas, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pelas mães, obrigado pelos pais instruindo os filhos no caminho do Senhor. Obrigado por sabedoria. Sabedoria para compartilhar os ensinos, os princípios. Sabedoria para conquistar o coração dos filhos. Obrigado, Pai, por reconciliações acontecendo. Obrigado por corações rendidos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de saber se aqui no nosso meio nessa noite há alguém que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, fazendo dele o seu Senhor e Salvador. Se você deseja tomar essa decisão, sai do seu lugar e vem. Vem, nós vamos orar por você, vamos conduzi-lo a essa vida. Se você crê com o seu coração, a Bíblia diz que você deve agora confessar Jesus. Se você deseja, venha. Se você está afastado, longe e nessa noite quer reafirmar o teu compromisso, também é noite de reconciliação. Você pode vir. Ele diz que não vai te lançar fora. Ele quer restaurar você. Alguém aqui em nosso meio esteve afastado, esteve longe da comunhão e nessa noite quer reafirmar o teu compromisso? Vem, se você desejar. Todos firmes, todos salvos. Alguém deseja receber o batismo com o Espírito Santo nessa noite? Ser cheio do Espírito, ser revestido para ser uma testemunha do Senhor, receber uma linguagem sobrenatural de oração. Se você deseja, vem. Todos batizados? Ok, eu vou acreditar. Senta, por favor. Nós vamos receber as crianças, elas têm uma apresentação. Nós vamos recebê-las com alegria e com honra, amém? Graça e paz. Meu nome é Daniela. Nós do Departamento Infantil preparamos uma surpresa para vocês, uma apresentação no Dia das Mães. Eu espero que vocês gostem. E o tema é Fruto do Espírito. As mães são lindas e generosas, como as árvores. Sim, como as árvores. As árvores dão sombra, purificam o ar,
nos fornece madeira, flores e deliciosos frutos. Mas que frutos a mamãe dá? Mamãe cristã, dá um fruto do Espírito. Amor. Amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mamãe cristã, você tem o amor de Deus em seu coração. Com ele, você aprendeu a amar a si mesmo, a sua família e as pessoas ao seu redor. Mamãe, seu amor enche o meu coração e te amo por isso também. A alegria do Senhor é a vossa força. Mamãe cristã, sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, ela pode encontrar alegria na salvação. Nessa alegria, a mamãe cristã encontra força para conquistar as bênçãos do Senhor para a sua família. Mamãe, muitas vezes é a sua alegria que me ajuda a mandar embora a tristeza do meu coração. Paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mamãe cristã, com o coração e a mente em Jesus, você encontra a paz para você e seus familiares. Mamãe, você me ensinou a confiar em Deus. E mesmo nos nossos momentos difíceis, a encontrar a verdadeira tranquilidade em Jesus. Longanimidade, paciência, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mamãe cristã, a sua paciência e humildade são características que devem estar sempre em evidência em sua vida e no tratamento com a sua família. A paciência vem quando você entende que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele te ajuda, basta crer e esperar. Mamãe, você é paciente comigo e me ensina todo dia a corrigir onde estou errando e andando sempre no caminho do Senhor. Benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocador. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mamãe, todos os dias vejo sua bondade com as pessoas e comigo também. Te amo, mamãe. Bondade é a ação de ser bom, gentil e reto para com o próximo.
O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Mamãe cristã, você deve ter ações de bondade, assim como aquela mulher que lavou os pés de Jesus e secou com seus próprios cabelos. Mamãe, você faz tantas coisas boas para mim. Obrigado. Mansidão, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Mamãe cristã, deve ser mansa ao agir, principalmente quando for corrigir seus filhos. Ela deve aprender como Jesus, que era manso, tratando as pessoas com amor. Ele não procurava se vingar e nem respondia com maldade a quem o tratava mal. Mamãe, assim como você, eu quero seguir com fé o caminho de Deus. Fé, fidelidade. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mamãe cristã, tem fé em Deus e age com fidelidade a Ele. Seus atos de fidelidade são a demonstração da sua fé. Mamãe, obrigado porque você me corrige com a mansidão e amor. Domínio próprio. O tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. Mamãe cristã, você deve buscar o domínio próprio em todo momento. Domínio próprio é sinal de força. Deus quer ajudar você a agir com sabedoria, mesmo nas situações difíceis que surgem no lar. Mamães, somos frutos do seu amor. Vamos todos juntos de novo? Vamos lá. Tem mais um? Mamãe, obrigada porque você se controla e me ensina que devo fazer isso também, principalmente quando meus amigos brigam comigo. Qual que é a sequência? Agora todo mundo junto. Mamães, frutos do seu Espírito. Tem uma pequena homenagem que a gente queria estar fazendo, que eu vou passar para a Karina, tá bom? Obrigada. Graça e paz, hoje é Dia das Mães e a gente não poderia deixar de homenagear uma pessoa muito especial. Certa vez eu vi uma postagem de um pastor, ele dizendo assim, que quando ele terminou as 7 aulas do Rema, ele recebeu um presente que não era para ele, era para a esposa dele, dizendo assim: ao lado de um grande homem, só pode ter uma grande mulher. E ao lado de um grande pai, só pode ter uma grande mãe. Glória a Deus. Você está grato ao Senhor, irmãos, por tudo isso?
É um dia especial, nós reconhecemos o valor das mamães e queremos expressar gratidão nesse dia. Você pode orar comigo por elas? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelas mães, por aquelas que do Senhor receberam essa responsabilidade, esse encargo, essa bênção tão grande. Pai, nós te agradecemos e te pedimos nessa noite sabedoria, te pedimos saúde para cada uma delas. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por cada uma das tuas filhas desfrutando de fortalecimento para esse tempo, Pai, em nome de Jesus, que possam desfrutar nesse dia, Pai, de todo o bem do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos honrar o Senhor através dos dízimos, das ofertas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo de número 6, você pode se preparar, se precisar da máquina de cartões, pode se dirigir a ela, busque os diáconos. Enquanto isso, nós vamos ler o texto, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, está escrito: E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Um momento como esse, irmãos, onde nós correspondemos com a palavra de Deus e somos generosos na obra de Deus, a Bíblia diz que Deus é glorificado. Isso redunda em muitas graças a Deus. É uma expressão de reconhecimento, uma expressão de gratidão ao Senhor, quando eu e você nos movemos em generosidade. E nesse momento nós plantamos sementes no reino de Deus. Versículo 13 diz: visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. E ele diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Que dom é esse? Paulo está falando sobre justamente o dar, sobre generosidade, sobre liberalidade. Isso é dom de Deus, irmãos. Só podemos dar porque Ele nos agraciou para isso, amém? Ele nos capacita. A graça de Deus não é apenas favor, é capacidade. Então o Senhor nos confere capacidade para correspondermos à obra dEle. Tudo aquilo que é necessário já vem para nós. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e piedade nos é dado pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Diga: não tenho falta de nada. Amém? O Senhor nos supre em todas as coisas, irmãos. Então Ele dá semente e Ele dá também fruto. Então fique em pé nessa hora. Nada vai faltar na tua casa, creia nisso. Confesse a palavra do Senhor. Em temporadas de desafio, não pare de semear a semente. Não pare de crer naquilo que Deus falou. Você vai ver a boa mão do Senhor alcançando a sua vida e a sua casa. Levanta a tua semente nessa hora, seja grato. Pai, obrigado, porque o Senhor confere sementes ao que semeia e também pão ao que come. Te louvamos, Pai, porque a administração desses recursos, Senhor, redundam em graças ao Senhor. O Senhor é glorificado quando nós fazemos isso. E nós queremos te agradecer, Pai, porque isso é dom de Deus. É o Senhor que nos capacita a trazermos a Ti aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Obrigado pela graça, pelo dom de dar, Senhor, que redunda para nós em acréscimo, em crescimento, aumento, enriquecimento e multiplicação, Senhor. Obrigado por esse ciclo na nossa vida. Plantamos e colhemos para a glória do Seu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode vir semear com alegria.
ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e compara alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Amém, amém. Senta um instante, querido. Vamos soltar os avisos da semana. Olá, graça e paz. Queremos te convidar para dia 12 de maio, às 20 horas, o nosso culto de oração. Venha estar conosco, ser abençoado pela palavra e orar. A esperança renasce, a morte foi vencida e o reino. Nesse domingo, dia 15 de maio, teremos nosso culto de celebração, às 10 e às 18 horas. Venham participar conosco. Onde o Espírito está, liberdade. Onde o Espírito está. Sábado, dia 21 de maio, às 18h30, teremos nosso culto Join. Receberemos o pastor Elias Emanuel da Verbo de Jundiaí. Fala galera de Interlagos, pastor Elias aqui falando. Estaremos juntos nesse mês agora, dia 21, a partir das 18 horas e 30 minutos. Teremos um tempo de mover, de palavra, de comunhão. E eu quero incentivar você a estar junto conosco nesses dias. Convida seus amigos, seus parentes, seus familiares para estarem junto conosco nesse dia. A nossa galera de Jundiaí estará aí junto com vocês por um tempo poderoso. Até daqui a pouco, tamo junto. Pais, temos nossa igreja de crianças. Incentive os seus filhos a estarem conosco. Se você ainda não faz parte das nossas redes sociais, siga lá, Facebook, Instagram e YouTube. Não deixe de participar das nossas programações. Seja abençoado na prática da palavra. Tudo é possível, creio, nada é impossível. Meus queridos, eu quero compartilhar desde já uma programação que nós vamos realizar em 7, 8 e 9 de julho, uma conferência chamada Enraizados. O propósito dessa conferência é equipar a igreja ao serviço. Há uma vertente específica que será abordada dentro dessa conferência, que é o departamento infantil, preparação para servir nesse departamento. A conferência não é específica para o departamento infantil, amém? É para todos aqueles que servem na obra do Senhor. Então, haverá muita instrução, palavra de Deus, workshop relacionado a isso. Nós receberemos aqui o pastor Diego Isidro e a sua esposa Poliana. Eles são pastores auxiliares da Igreja Verbo da Vida em Petrolina. Têm feito um excelente trabalho, supervisionam o departamento infantil lá, entre outras áreas que eles também são responsáveis. Eles estarão conosco nesses 3 dias, 7, 8 e 9 de julho. Nos próximos dias nós vamos compartilhar mais informações, o investimento, o valor da inscrição para participar. Então percebe que vai começar na quinta-feira e terminar no sábado. E no domingo nós os receberemos aqui também, ministrando manhã e noite,
o pastor Diego e a sua esposa estarão aqui conosco nessa programação. Então serão 4 dias com eles aqui, eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, amém? A programação não está limitada à igreja local, nós vamos divulgar para as igrejas parceiras. Outras igrejas têm demonstrado interesse, eu acionei outros pastores sobre isso. Eles querem se equipar melhor para servir o departamento infantil. Professores, monitores, voluntários, pessoas que estão envolvidas na preparação das nossas crianças para aquilo que Deus tem para a vida delas, para um futuro, um destino profético. Essa programação também não é só para professores e monitores, também é para os pais. Pais que têm filhos no departamento infantil, não é uma sugestão, eu quero te convocar a participar dessa conferência. Você precisa entender o trabalho que é feito em relação ao seu filho no departamento infantil. Infelizmente, irmãos, há ainda pessoas equivocadas quanto ao trabalho que é feito lá. Tem gente que pensa que as crianças só ficam brincando lá em cima. Não, irmãos, existe culto, existe ensino da palavra de Deus, existe louvor, existe orações. Amém, queridos? Pessoas que se preparam para cuidar dos nossos filhos. Não é só brincadeira o tempo todo. É claro que tem um momento deles, um momento de brincar, mas eles são ministrados. E muitas das ministrações, irmãos, têm o teor que nós recebemos aqui na igreja. Sabe que seus filhos já estão há mais de 1 ano aprendendo sobre o que cremos? Pergunta para eles sobre doutrinas básicas da Bíblia, irmãos. Cremos no batismo, cremos nessas todas essas doutrinas fundamentais. Eles estão nesse momento falando sobre batismo, não é isso, Carlos? Falando sobre batismo. Daqui a pouco nós vamos realizar um batismo nas águas. Eles estão inteirados, irmãos, sabem o que significa. Amém, queridos? Inclusive, recebendo o ensino de batismo, eles querem descer as águas, porque eles têm nascido de novo em sala de aula. Não sei se você sabe disso. Nossos filhos estão recebendo a Cristo, irmão, estão sendo batizados com o Espírito Santo, estão passando por um processo maravilhoso na presença do Senhor. Então essa conferência é importante para a igreja, é a primeira de muitas, a primeira edição se chama Enraizados. Nós estamos estimulando mesmo, irmãos, a igreja a entender que onde Deus te planta, você vai florescer. E Deus vai te plantar em algumas temporadas específicas em um departamento, para servir ali, para disponibilizar, para repartir o dom que Ele colocou em você. Amém? E aí vai ser um tempo maravilhoso. Então grava essa data na sua agenda, 7, 8 e 9 de julho. Nós vamos soltar o cartaz, logo vamos soltar os links para inscrição. Nós estamos crendo, irmão, que a casa vai ficar cheia. Todas as cadeiras preenchidas, nós vamos receber a palavra do Senhor através desse casal que é experiente no departamento infantil. Vai ser uma grande bênção, amém? Nós temos visitantes no nosso meio, a Rose e o Etevaldo, onde estão? Rose e Etevaldo, por gentileza, pode acompanhar aquele casal. Eles têm uma apresentação para fazer para vocês, nós temos uma sala pronta para recebê-los. É um prazer tê-los conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Nós temos aí pedidos de oração por João Ribeiro, recuperação de cirurgia de catarata. Então vamos orar pelo irmão João. Pai, no nome de Jesus, nós chamamos a manifestação da perfeição nos olhos de João. Em nome de Jesus, que ele volte a enxergar normalmente, os olhos funcionando como foram criados para funcionar, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos um processo de recuperação sobrenatural e declaramos olhos para ver. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo teu poder agindo e o teu filho se recuperando para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Então, dado o aviso da conferência, as demais programações você já sabe. Quinta-feira, culto de oração, domingo, manhã e noite, os nossos cultos regulares. E eu convoco a você. Quero te pedir, irmão, para fazer aquilo que a Bíblia orienta sobre a questão do congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando de congregar como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros. Diga, admoestando-vos uns aos outros. O que é isso? É alertar o outro. Amém? Admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Quantos aqui creem que o dia está se aproximando? A nossa redenção está mais perto, irmãos, agora do que quando abraçamos a fé. O dia está se aproximando, então nós precisamos admoestar os nossos irmãos sobre isso. Então você notou a ausência de alguém que você tem contato, familiaridade, faça um contato com essa pessoa.
chame essa pessoa para as reuniões, fale das nossas programações, encoraje esse seu irmão, ore por ele, visite se for possível. Amém, queridos? Ajude a igreja a continuar crescendo, aumentando, os irmãos firmes na fé. Vamos nos cobrir uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos nos amar, vamos nos edificar, irmãos. Então, faça isso se você pode, e nós veremos o retorno de alguns irmãos que, por ocasião da pandemia, enfraqueceram um pouco, se distanciaram um pouco, mas nós temos agora essa condição de estarmos juntos novamente para cultuarmos ao Senhor. Fique em pé nessa hora. Aleluia. Estava falando pela manhã, irmãos, que nós temos de Deus algumas sinalizações. Em dezembro recebemos uma palavra sobre nos próximos 3 meses vai se abrir uma temporada de 3 anos. E eu estava notando esses dias que em março desse ano aconteceu a emancipação da igreja. Então eu estou entendendo que essa emancipação representa a abertura da temporada de 3 anos. E algo vai acontecer nesses 3 anos, irmãos, e você que está com a gente vai ver a manifestação dessas coisas. Se você crê nisso, se você está agarrado a essa visão, se você está mesmo crendo naquilo que Deus tem falado, nós veremos a manifestação da expansão, aquela palavra de expansão que Deus deu sobre a região vai se manifestar para a glória do Senhor. Estava dizendo que eu procuro não fazer nada se não tiver sinal verde. As pessoas me cobram: pastor, quando vai começar os grupos familiares? Pastor, quando vai começar a obra em tal lugar, em tal lugar? E eu estava dizendo, quando o sinal verde acende, nós vamos. Amém? E um sinal verde acendeu. Sobre uma região específica, sobre um bairro específico. Parelheiros, nós estamos chegando. Então, portas já têm se aberto lá. Nós vamos fazer uma primeira reunião nos próximos dias. Nós vamos inicialmente, irmãos, com um grupo pequeno, espiar a terra e a gente volta com relatório. Só que não vai ser relatório negativo não, porque ele já deu a terra. Amém, irmãos? Nós só vamos relatar aos irmãos aquilo que nós vamos encontrar e desfrutar lá. E aí nós vamos começar a nos movimentar como igreja naquela região, e nós cremos que muitas vidas serão alcançadas, o Senhor vai ser glorificado lá. Amém? Então esteja orando pelo bairro Parelheiros. Próximos dias nós vamos pisar naquela terra. Amém, queridos? Com o coração em chamas, crendo que Deus tem algo grande para realizar naquele lugar. E as demais regiões o Senhor vai sinalizando, a gente vai seguindo o Espírito Santo. E daqui a pouco nós vamos começar também os grupos familiares. Qual o propósito dos grupos familiares? Inicialmente, irmãos, é fortalecer os nossos laços, a nossa comunhão, os relacionamentos serem fortalecidos. Então, daqui a pouco, nós vamos soltar esse projeto também, e os irmãos vão poder, um dia da semana, estar com outros irmãos para se fortalecerem mutuamente. Vai ser um período maravilhoso, amém? Que você seja abençoado na prática da palavra, querido. Vá em paz, uma semana sobrenatural, em nome de Jesus.